Olá, amigos da TV Nova Luz. Bem-vindos a mais um estudo de Desvendando a Mediunidade. Lembrando sempre que os vídeos são disponibilizados na TV Nova Luz, assim como vários outros estudos são disponibilizados no site da tvnovaluz.tv. E nos últimos estudos, nós estamos abordando o perispírito. E no estudo passado, nós começamos a trabalhar o conceito de aura, como apresentado por André Luiz, e a importância desse halo energético nas comunicações mediúnicas. Mas primeiro, para a gente tentar entender como essas comunicações se processam, nós precisamos aprofundar um pouco mais de como esse halo energético é formado e do que é constituído. Então nós vimos no estudo passado que a gente pode, para melhor compreender, comparar a aura ou halo energético com um conceito de campo, que é uma região de influência ao redor de algo. No caso específico da aura, ao redor de corpo físico, perispírito e, obviamente, do espírito, que André Luiz vem falar, que enriquecem muito através do pensamento contínuo. E hoje nós continuamos a falar da aura como uma componente do perispírito. E nós vamos trazer de novo a nossa imagem, que nós já apresentamos algumas vezes, de uma célula, porque é sempre bom para nós relembrarmos de que uma célula é uma estrutura complexa. Então, na sua origem, as famosas células troncos, que elas são objetos de tanto se falar na medicina, essas células tronco, elas são as células puras, elas são no seu início, prontas para se especializarem. É o que se chama de diferenciação celular. Então, essa célula pura na sua origem, que é a célula tronco, ela vai se conformar segundo o campo que está associado e assim se diferenciar para exercer uma função dentro da organização física. E essa célula diferenciada, ela vai estar pronta não só apenas para exercer a função, mas também a sua estrutura física vai estar em acordo com a função que ela vai realizar. Então, na nossa figura, nós temos essa célula. E a célula, como nós falamos no estudo anterior, possui um campo energético, um halo energético associado, uma aura peculiar, que também vai estar associada com a estrutura mental dessa própria célula, lembrando que André Luiz falou que eles estavam estudando a estrutura mental das células. Agora, a partir do momento que essa célula é diferenciada juntamente com várias outras, começa então a formar um órgão. No nosso exemplo do slide, é um fígado. Então, esse fígado, nós vamos ter o quê? Um grupo de células voltadas para a mesma finalidade. Então, é um grupo de células em que todas elas se diferenciaram para formar o órgão, no caso o fígado, e todas necessitam agir, se comportar em conformidade com uma célula de fígado. Então nós vamos imaginar conceber que se uma célula possui um campo energético associado à sua estrutura, um agrupamento de células também vai produzir um campo energético associado a esse agrupamento. Então, nós vamos ter um campo unificado específico para cada órgão. Então, a gente começa crescendo. A célula possui um campo energético associado. Quando elas se agrupam para formar um órgão, nós vamos ter um campo energético associado que é composto dos campos de cada uma dessas células e também é composto pelo agrupamento como um todo, porque se aquele agrupamento
trabalhando em conformidade para o bom funcionamento dos órgãos. Agora, cada órgão tem uma finalidade. E assim nós temos os sistemas no nosso corpo físico, onde um agrupamento de órgãos trabalham para uma mesma finalidade. E aí nós temos como exemplos o sistema muscular, o sistema circulatório, o sistema digestivo, o urinário, o linfático, reprodutivo, respiratório e etc, etc, etc. Então cada um desses sistemas, ele precisa trabalhar em uníssono. Esse grupamento de órgãos, eles precisam trabalhar em acordo um com o outro para que todo o processo funcione, que todo o sistema possa cumprir o seu papel nessa estrutura física como um todo. Então a gente já passa de um campo energético associado a cada um dos sistemas, que vai ser uma combinação dos campos energéticos de cada um desses órgãos, mas acrescido do trabalho em conjunto desses órgãos que constituem cada sistema. Agora nós temos um grupamento de sistemas para formar um corpo, para formar a nossa estrutura orgânica que se mantém viva. Então ali está a representação do corpo humano. Nós podemos ver alguns dos órgãos, alguns dos sistemas. Então, para esse corpo nós temos o campo energético de cada uma das células, com o campo energético de cada um dos órgãos associados, os sistemas em si, com campo energético específico para cada um desses sistemas, respiratório, circulatório, etc., e a combinação de todos os halos energéticos. Então, quando a gente vai falar de aura relacionado com o corpo humano, nós vamos imaginar a combinação dos halos energéticos das células, dos órgãos, conjunto de órgãos e do pensamento. Então nós temos um halo energético só para o organismo viver, só para ele existir. Acrescido está o halo energético ou o efeito do pensamento nesse halo energético propriamente dito, que vai constituir a aura. Agora nós vimos nos nossos estudos anteriores que o perispírito ele é constituído de várias camadas, por assim dizer. Cada camada vai estar em acordo com uma condição de existência. Também nós vimos que, segundo André Luiz, o perispírito é composto também do corpo perispiritual das diversas células, falando que elas estão dispersas no corpo perispiritual na forma de colóides, como nós apresentamos. Então a gente começa a ver que cada uma dessas camadas do perispírito, elas apresentam uma estrutura em funcionamento, uma estrutura dinâmica. Então a gente pode trabalhar com campos energéticos para cada uma dessas camadas do perispírito. Então nós vamos ter alguma coisa semelhante ao que está representado nesse slide, onde nós temos o corpo físico representado em vermelho, depois o corpo mental, propriamente dito. Nós vamos ter ali as várias camadas do perispírito, que aqui está representado só as três, a azul, a verde e a amarela, e o corpo físico no final. Então nós começamos a ver que cada um desses corpos, eles possuem um halo energético associado. Quando o espírito está ligado ao corpo físico, quando a gente fala em aura, é a combinação de todos esses halos energéticos. Quando, no caso do sono, ocorre o desdobramento, ou então nos transes mediúnicos, em que pelo menos parte dessa estrutura está desdobrada, o campo associado, vamos trabalhar primeiro com a questão do sono. O campo associado ao corpo físico, ele permanece junto ao corpo.
e o espírito que sai juntamente com as várias camadas do seu perispírito passa a trabalhar apenas com a combinação dessas diversas camadas que seguiu com ele. No transe mediúnico, onde pode haver desdobramento total ou parcial, nós também vamos encontrar uma dissociação desses campos em decorrência de onde vai haver a dissociação, de onde vai haver, vamos chamar de ruptura, entre corpo físico e camadas do perispírito propriamente dito. Então André Luiz diz o seguinte, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 6, falando sobre fótons e fluido cósmico. A indagação quanto à matéria de base para o campo continua desafiando o raciocínio. Esse campo que André Luiz está falando ainda é sobre a conceituação da física. Motivo pelo qual, escrevendo da esfera extrafísica, na tentativa de analisar mais acuradamente o fenômeno da transmissão mediúnica, definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico. Então, lá na nossa segunda aula, se não me engano, quando nós trabalhamos sobre a questão de fluido, nós apresentamos que o fluido não forma só matéria, mas fluido vai formar força, espaço, tempo e campo. Então, esse campo, esse halo energético ao nosso redor, que nós produzimos, emerge, interpenetra, é formado também por fluido. Sendo formado por fluido, vai sofrer a ação direta do pensamento das criaturas, seja do próprio quanto da interferência com aqueles com os quais nós nos afinizamos, interferindo também no nosso campo, tal qual nós apresentamos no estudo anterior, duas partículas de cargas opostas ou semelhantes, interferindo uma no campo da outra. E André Luiz, já no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 17, ainda no Mediunidade Inicial, André Luiz deixa bem claro para a gente. A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias. Antecâmara do Espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através do qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Então, essa aura é a antecâmara do Espírito. É através dessa aura que os Espíritos vão se comunicar, vão interagir. Porque, como nós falamos no estudo anterior, quando a gente pensa em aura, nós precisamos pensar fluxo de informação. É informação que está fluindo para manter toda a estrutura perispiritual, e também a estrutura física. E somos reconhecidos por essas imagens decorrentes do nosso pensamento, que vai se formando ao longo dessa estrutura energética. André Luiz continua. Isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras para as simpatias ou repulsões fundamentais. Então, nós exteriorizamos o que nós somos. A mediunidade, né, nós falamos que, se não me engano, acho que foi no primeiro estudo, nós falamos que ele é o processo mais básico de comunicação entre espíritos. Mas como nós estamos encarnados nessa condição, nosso acesso a outras condições de existência, elas ficam um pouco complicadas, elas ficam um pouco difíceis. Então, por isso, na nossa condição, nós utilizamos os processos mediúnicos
para interagir com os seres que estão desligados momentaneamente ou não do corpo físico. Mas nós, como seres espirituais, apresentamos um perispírito, apresentamos uma aura, e essa aura vai apresentar aos outros espíritos que estão ao nosso redor o que nós somos, a nossa essência. Então, quando nós quisermos, ou enquanto nós quisermos atrair os bons espíritos, nós precisamos trabalhar na nossa reforma moral, para que essa aura transfigure imagens bondosas, imagens benfazejas, e com isso atrair os bons espíritos. Agora, em contrapartida, aqueles pensamentos mais negativos, pensamentos perniciosos, vão atrair os espíritos que se afinizam com aquilo. São espíritos que também apresentam na sua estrutura perispiritual, na sua aura, pensamentos de igual teor. Então, a transformação moral, como bem pregada pelo Espiritismo, ele vai nos alçar a estágios mais elevados, vai nos alçar a contatos com os espíritos bons, que vão nos auxiliar nessa caminhada no progresso evolutivo. E aí André Luiz continua no livro Evolução em Dois Mundos. Essa obra de permuta, no entanto, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente, porque, pela natural apresentação da própria aura, os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados, cujo coração generoso se voltava, compadecido, para a esfera terrestre. E é dessa forma que vieram aqueles missionários com o intuito de nos auxiliar. Eles foram atraídos pelos espíritos bons, encarnados, mas espíritos bons, que buscam, que necessitam de direcionamento para se aprimorarem. Agora, em contrapartida, André Luiz continua, auxiliando os companheiros de retaguarda, e os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe, transformando-se em pontos de contato entre o bem e o mal, ou entre a luz e a sombra, que se digladiam na própria terra. Então, hoje, na crosta terrestre, como mundo de expiações e provas, nós encontramos espíritos que já estão buscando o seu aprimoramento, já estão buscando se melhorarem, mas também encontramos aqueles mais renitentes, aqueles mais difíceis. E aí fica esse contato, como André Luiz falou, de luz e sombra, em que os bons precisam ser fortalecidos diante do contato com a sombra. E a sombra precisa, observando a luz, perceber os benefícios que vão ter a partir do momento que também trabalharem pela sua própria transformação. E aí cabe a mediunidade no sentido de trazer essa informação dos espíritos mais elevados no intuito de esclarecer a todos, seja a luz ou seja a sombra. E André Luiz continua, pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso, em que homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores, para trabalho edificante e educativo, originando processos vários de simbiose, em que almas estacionárias se equistaram mutuamente, desafiando debalde os imperativos da evolução e estabelecendo obsessões lamentáveis, a se elastecerem sempre novas, nas teias do crime e na etiologia complexa das enfermidades morais. Então, atrair os bons espíritos ou não é uma questão puramente de padrão mental. O que nós nos ocupamos no nosso dia a dia? O que nossa mente se ocupa no nosso dia a dia?
em que a gente volta nossos interesses. E a gente precisa pensar que ninguém na Terra é espírito evoluído. Então, no fundo, nós flutuamos entre pensamentos bons e pensamentos não tão bons. O nosso padrão mental vai se caracterizar pelo componente que demora mais tempo. O quanto nós nos ocupamos com pensamentos positivos ou não. É isso que vai caracterizar o nosso padrão mental. Como médiuns, como pessoas voltadas para o trabalho mediúnico, pessoas voltadas para o trabalho no bem, nós almejamos atrair os bons espíritos. Então, nosso padrão mental, nós precisamos trabalhar isso, para que ele seja de teor benéfico o mais tempo possível ao longo do nosso dia como um todo. Não apenas nos momentos em que nós nos encontramos na casa espírita. Porque ninguém consegue uma alteração apenas durante o período que se encontra na casa espírita. Mas o trabalho de um médium e todo aquele que se dedica ao trabalho do bem, ao trabalho com espíritos mais evoluídos, precisam trabalhar pela sua transformação e isso deve funcionar 24 horas por dia. Seja no trânsito, seja no nosso trabalho em que vamos obter o nosso ganho, seja no trabalho das casas espíritas, no voluntariado ou não. Agora, nós falamos muito sobre a questão da aura. E a aura, ela também é uma componente que é bem trabalhada, bem falada em outras vertentes do espiritualismo. Não apenas do espiritismo, mas outras vertentes do espiritualismo. E nós vemos, algumas vezes, médiuns descrevendo o que eles conseguem enxergar na aura do outro e tecendo vários comentários. Nós não queríamos entrar aqui no crédito se devemos ou não devemos nos atentar para esse fato. Apenas gostaríamos de salientar que não é essa a nossa intenção. A nossa intenção, aqui para a finalidade desse estudo, não é salientar que existe uma aura, e com isso seja possível a leitura de aura propriamente dita. Como nós vamos ver mais para frente, quando nós trabalharmos a questão da mediunidade de vidência, nós vamos nos aprofundar nas dificuldades que o médium vidente pode encontrar ao longo da sua tarefa. E também gostaríamos de salientar a questão da foto Kirlian. Nós não desejamos, com o que nós falamos aqui, corroborar ou não com o que é conhecido como foto Kirlian. A foto Kirlian é um método de fotografia descoberto pelo russo Samion Davidovich Kirlian em 1939, que consiste em fotografar um objeto com uma chapa fotográfica, submetida a campos elétricos de alta voltagem e alta frequência, porém baixa intensidade de corrente. O resultado é o aparecimento de uma aura, ou melhor, um halo luminoso em torno dos objetos. E essa fotografia Kirlian, ela é muito em voga, ela é muito conhecida no meio espiritualista. Nós não pretendemos nem corroborar ou não com essa fotografia, porque existe algo que requer atenção. Então, como essa foto Kirlian ela é gerada? Um gerador de alta voltagem, representado à esquerda, é conduzido à placa, onde se coloca o dedo, à direita. E entre o dedo e a placa se posiciona um filme fotográfico. Quando essa placa está energizada, os gases e vapores que saem pelos poros das papilas digitais são então ionizados. E esses vapores ionizados geram uma imagem no filme fotográfico que foi ali posicionado. Mas existe um efeito que se chama efeito corona, que é muito conhecido pelos eletricistas, em que tem um efeito semelhante. E como observado na figura, até objetos como um clipe de papel ou uma cruz, no caso em metal, ele, dependendo de como se estrutura, dependendo de como se posiciona,
também é possível fotografar uma aura a princípio desses objetos. Então, o efeito corona ocorre quando um forte campo elétrico associado com um condutor de alta tensão ioniza o ar próximo ao condutor. O ar ionizado pode se tornar azul e se tornar audível em forma de estalos. O efeito corona gera um ruído eletromagnético de largo espectro. Esse ruído eletromagnético são luz, não deixa de ser luz. E como nós verificamos nas nossas duas fotografias, tanto do clipe de papel quanto da cruz, nós observamos diferentes colorações em torno desses objetos. E essas colorações diferentes é o que se refere ali como ruído eletromagnético de largo espectro. Então, cuidado precisa ser tomado. E por isso a gente não gostaria de corroborar ou nem negar completamente essa questão. Terminamos o estudo por aqui. Nós ficamos muito felizes por estar compartilhando desse estudo com vocês. Lembrando sempre que os vídeos são apresentados no site da TV Nova Luz e os slides no nosso site pessoal. Esperamos por vocês no nosso próximo estudo para continuarmos com esse tema tão intrigante e tão necessário que é a mediunidade. Muita paz a todos.